Bem-vindo a mais um quadro chamado Iniciando na Publicação Científica, né? Então, o que significa esse quadro aqui no Diário da Pesquisa? É um quadro onde eu trago pessoas que estão começando dentro da pesquisa científica para falarem como é que foi a experiência delas de começar a experiência científica com o PPA, tá? Então aqui nesse quadro a gente discute sobre diversas coisas, a gente discute sobre como foi começar na publicação, quais foram os impactos na vida acadêmica, o que é que isso surgiu de novo, o que é que isso conseguiu somar na vida dela, como foi que ela conseguiu superar os obstáculos, como ela conseguiu formar os grupos, organizar o tempo. Então esse quadro aqui é para discutir tudo isso. Por que eu trago esse quadro? Gente, eu trago esse quadro porque por mais que eu faça lives, por mais que eu faça aulas aqui no Instagram, pode ser que às vezes eu passe algum conhecimento em um formato que talvez vocês não entendam, talvez realmente é porque eu não expliquei tão bem. E aí uma pessoa que está começando agora na publicação científica, ela pode trazer esse conhecimento em um formato melhor para vocês. Então a ideia é essa, a gente discutir a experiência de iniciar na publicação científica. Eu vou tentar fixar aqui um comentário. Deixa eu ver se eu consigo. Para poder a gente começar, certinho? Gente, eu queria lembrar todo mundo, tá? Que estamos para abrir as inscrições do PPA. Então, segunda-feira nós vamos estar começando a abrir, certo? Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós vamos abrir uma nova turma. E eu queria lembrar para todo mundo aqui desde já. As inscrições do PPA vão ficar abertas de segunda-feira até quinta-feira. Depois disso, não vai mais ter como participar do PPA, certo? Você vai ter que esperar uma próxima turma. Infelizmente, essa próxima turma não tem previsão, tá bom? Então, eu tô divulgando aqui para todo mundo que já tá começando aqui a assistir a live, que se você tiver interesse em participar da próxima turma, certo? Do PPA, que você já vá se programando para segunda-feira, 7 horas da manhã, você fazer a sua inscrição, tá bom? Questão de valores, formas de pagamento, todas vão estar lá na página que vai ser divulgada na segunda-feira. Lembrando que, para quem se matricular nessa próxima turma, certo? Vão ter acesso a vários bônus, gente. Então você vai ter acesso, certo? Quem se inscrever na segunda-feira vai ter acesso à mentoria curricular coletiva comigo, você vai poder tirar dúvidas ao vivo. E os 3 primeiros que se inscreverem, certo? As 3 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter acesso a uma mentoria individual comigo, ou seja, você vai ter um espaço do tempo diretamente comigo pra gente programar, falar sobre o seu currículo, falar sobre, sei lá, o que você quiser da sua faculdade, se você quiser falar sobre publicações de pesquisa, tudo que você quiser perguntar a mim, você parar um pedaço do tempo só para você falar, eu e você, tá? Então, mas esse momento vai ser para os 3 primeiros que realizarem a inscrição, certinho? E além de diversos outros bônus, certo, gente? Então, se você quiser ficar informado sobre tudo o que vai acontecer ao longo e o que é que vai estar incluído no PPA ou não, é só você clicar lá no link da minha bio, certo? No finalzinho da aula 3 eu expliquei tudo que vai estar incluído. E, gente, hoje eu vou estar chamando quem aqui? Hoje eu vou estar chamando a Ludmila para fazer parte desse momento. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui pra gente estar conversando com ela. Ludmila, tá me escutando? Dá pra ver direitinho? Tudo certo por aqui. Tudo certo, perfeito. Então, vamos dar início a este quadro. Vai lá, Ludmila, se apresente. Diga aí o que é que você faz, de onde você é, diga pro povo. Meu nome é Ludmila, eu fiz o PPA ano passado, né? No período passado, no final do ano. Eu estou no 9º ano de medicina agora, sou interna. E eu faço faculdade na Unifagoc, na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Ah, perfeito. Ei, estamos sendo internas agora, né? Como é que você tá para começar o Na vida internato? de interna. Eu já comecei, já Já? tenho 2 semanas na vida de interna. Vixe, Maria, o meu internato vai começar só daqui a 2 semanas, olha aí. O meu já começou, já tem 2. A primeira semana eu fiquei afastada porque eu peguei o Covid. Aí essa semana eu tive que ficar fazendo hora extra para repor a semana passada. E aí, como é que é ser interna? Muito bom. Ai, meu Deus, eu tô ficando Eu tô achando nervosa. muito bom. Eu tô achando muito boa a experiência. Os pacientes confiam muito na gente, eles gostam do contato. Eu fiz visita familiar já, visita domiciliar. Eu fiquei num PSF de uma cidade próxima daqui de Ubá. Eu já tive muita experiência com doenças que eu só via falar. Então, achei muito bom. E tô gostando da troca com os pacientes. Eles confiam muito na gente. Nossa, que coisa legal. É raro isso, viu? Porque geralmente o paciente não quer ser atendido por estudante. Eu achei que os pacientes do PSF, eles são muito receptivos e carentes do cuidado mesmo. E por isso que eles vão no PSF, para ter aquele acompanhamento ali semanal. Dúvidas, eles vão e tiram. Eu achei que eles foram muito receptivos.
É porque Muito. também em Minas Gerais tem muito, tá começando a ter muito forte a questão da MFC, né? Que aqui, infelizmente, no Nordeste não tem tanto forte assim. Então aí funciona, né? Muitas É, coisas. funciona. Funciona. Ainda bem. O estudo do PSF aqui, do ESF, funciona muito bem. Graças a Deus. Oh, que bom saber disso. Ludmila, mas vamos aqui entrando no quadro, né? Como você já está acostumada a acompanhar algumas outras lives, fica a grande pergunta, né? Me fala aí, você falou que entrou no PPA na última turma, na turma número 5, né? E me Sim. diz aí, como é que você me conheceu? Conheci numa pesquisa do Google. Eu entrei no Google e procurei produção científica para acadêmicos, porque eu tinha definido que seria minha meta do oitavo período, conseguir fazer alguma produção científica. Porque apesar de ter na faculdade a matéria, e eu tive em 2 períodos, no primeiro, eu acho, no sétimo, ou no sexto, não sei. Aí eu tive mais para mim ficou vago algumas coisas. Nós tivemos no EAD, eu acho que a gente não teve o contato tão próximo com os professores para poder tirar dúvidas. Aí ficou essa lacuna e também por questão de currículo. Eu tenho uma meta para bater de publicação para o PSU, então eu tinha que cumprir. Aí eu defini metas do que fazer em cada período e publicação científica ficou no oitavo. Quando eu vi a carga horária do oitavo período, eu falei, não, vou dar conta, porque eu tinha aula até à noite. Aí tinha a minha terça-feira, a aula acabava às 7, 7 e pouco. Aí eu falei, não vou conseguir. Mas aí eu falei, vou ver o que que tem para estudante. Eu coloquei no Google pesquisa científica e na época estava começando a semana do projeto científico que você dá as aulas no YouTube. Aí apareceu a propaganda, eu fiz uma inscrição. Aí eu fiz a inscrição tipo 3 da tarde e começava à noite, acho que era 8 horas a aula ao vivo. Aí eu assisti a semana da produção científica. Aí no último dia eu fiz a matrícula do PPA. Eu até recebi aquela mensagenzinha no WhatsApp, tipo assim, você manifestou interesse, por que você não efetivou? Eu falei assim, tô pensando se vai dar para conciliar com a vida acadêmica. Aí eu falei, não, vou fazer. E fiz. Meu Deus. E, sério, é completamente inusitado. Ninguém nunca tinha dito que tinha me conhecido pelo Google. Ninguém. Foi pelo Google, Clara. Foi a primeira vez, sério. E nossa, Ludmilla, que disciplina, né? Tu determinou metas e fez tudo bem. É porque quando a gente entra na faculdade, todo mundo fala, currículo é importante, aproveita os primeiros períodos para investir nisso. Só que a gente é muito imaturo e a gente entra na faculdade com muito medo. Medo de tomar pau, medo de não conseguir passar, medo de anatomia, que aqui na minha faculdade, por exemplo, a anatomia é muito pesado. Aí as pessoas vão colocando esses medos na gente e a gente resolve focar só na faculdade. A gente importa pouco para currículo. Aí chega no quinto período, você entra no ciclo clínico, todo mundo começa a falar muito sobre currículo. E aí, o que, que você já tem de currículo? E aí, como é que tá a sua plataforma do PSU? Você tá marcando o que você tem, que você não tem? Aí eu fui ver no sexto período, não tinha nada. Falei assim, não, agora eu preciso colocar metas para eu conseguir melhorar meu currículo. E até naquela aula ao vivo que você fez com a gente sobre currículo, eu tirei muitas dúvidas do que ainda era possível fazer. Que dava Eu tempo. coloquei a meta para o período achando que seria fácil, né? Falei assim, não, publicação científica vai ser fácil. Mas foi fácil. E aí? Mas já que você tocou nesse assunto, e como foi começar na publicação científica para você? Eu acho que para quem quer começar, tem que começar com disciplina. Colocar assim, porque às vezes as pessoas entram em cursos assim extras e não colocam no planejamento mensal, assim, ter um horário para dedicar para aquilo. Então eu tinha todo sábado de manhã, mesmo no dia que eu tinha estágio, eu colocava ou antes de ir para o hospital ou na hora de chegar em casa para eu estudar a matéria do PPA. Aí eu deu certo por causa disso, porque no início vai liberando uma aula por semana, né? Um módulo por semana, mas o primeiro módulo é muito grande. A gente não é desesperada. Aí, mas a gente tá com gás assim para começar, então acaba que você faz o módulo todo pela empolgação de começar. Só que se você não tiver a disciplina de colocar assim, de acordo com o calendário que você manda, né? Quanto que vai estar liberando os módulos para você fazer, eu acho que fica mais complicado. Mas eu coloquei todo sábado um tempo para o PPA para assistir os módulos, né, que você ia soltando.
Aí eu fui conseguindo fazer aos poucos. Eu consegui me programar pelo calendário. Aí, a partir da programação, eu fui seguindo, até chegar aos desafios, né? Até chegar aos desafios. Eu, Ludmila, sabe o que eu acho, assim, muito incrível? Porque, tipo assim, quem mais produz no curso é geralmente quem não tem tempo. Você acredita? Quem mais produz no curso são geralmente as pessoas que não, assim, que falam, ah, eu não tenho tempo, mas sempre aquela pessoa que enfia um pedacinho de disciplina ali ao longo da semana para estar produzindo. Eu via isso pela Paula, que era do meu grupo, dos dois grupos que eu participava. Ela, nossa, ela, não sei que hora, não sei que horas, ela, 7 horas da manhã, vamos entrar, vamos fazer uma reunião. Aí a gente tava 7 horas da manhã do domingo fazendo uma reunião. E era isso. A Paula também produz bastante e tem pouquíssimo tempo. Exatamente, tem pouquíssimo tempo. E, tipo assim, você tem a faculdade, você tem seu filho, você tem um monte de coisa para cuidar. E você conseguiu, assim, de resultado, você teve o que já de resultado? Você consegue De contar? resultado. Os 3 resumos, né, do Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia, acho que foi aquele que a gente submeteu, né? A gente submeteu os 3 resumos que foram aprovados e muito bem avaliados. Os comentários dos avaliadores, né, foram bons. A gente tem um artigo agora na parte final de correção para mandar para o Congresso Nacional de Pediatria, que vai ser em Natal. E eu tenho um projeto de iniciação científica, que agora eu estou esperando só a fase final da faculdade, que agora eles vão falar sobre questão de bolsa, quem conseguiu a bolsa, quem não conseguiu, que é agora em fevereiro, né? Que o CEP volta de férias. E um relato de caso na produção do segundo. Nossa, tu produziu demais, Júlia, sério, você tá super de parabéns. Mas, igual a produção, o relato de caso, foi muito assim. Eu assisti a aula um tempo antes, aí eu cheguei para acompanhar minha professora de pediatria. Ela, nossa, aconteceu um caso aqui muito raro. Relato de caso. Aí eu fui acompanhando já. Eu falei com você, claro, no meio do plantão eu saí imprimindo um termo e já dei para a mãe do bebê assinar e ela assinou. E eu falei assim: ó, preciso pegar seu telefone, porque eu não sei se esse termo aqui vai valer, que eu acabei de pegar. Aí ela assinou e eu comecei a acompanhar o bebê por mais ou menos uma semana e meia no hospital. Meu Deus, que perfeito. Ou seja, você conseguiu coletar, você mesma coletar toda a história clínica. Consegui. Eu só não consegui acompanhar a cirurgia, porque ele teve uma rotura espontânea de baço no segundo dia de vida. Então, era uma coisa muito rara. E eles tiveram que fazer uma cirurgia de urgência. Ou seja, a cirurgia, eu cheguei, tinha acabado de terminar a cirurgia, mas eu consegui fotos das peças, eu consegui, assim, acompanhar a história toda. Eu tive acesso a tudo. Que legal. Aí E meu relato de caso ficou muito completo. foi sobre o quê? Foi sobre a rotura espontânea de baço de um recém-nascido sem nenhuma intercorrência de pré-natal e sem nenhuma intercorrência no parto e pós-parto. Meu Deus, que É um caso coisa. muito raro, só tem um caso catalogado, que eu acho que nos Estados Unidos. Nossa, que legal, E né? os pais até me agradeceram, porque eles falaram assim, nossa, é muito ruim quando acontece uma coisa, porque quem é leigo vai no Google e procura, e eles procuraram, não tinha nada. Eles, não, quando você terminar um relato de caso, você me avisa que eu vou ler e eu quero mostrar para os meus familiares, porque todo mundo ajudou a gente a procurar, a gente não achou nada sobre. Que Foi muito legal. legal. E o último relato de caso também que eu fiz, o paciente também ficou muito grato, porque era algo tipo que não era tão comum, né? E aí, basicamente, ele tinha feito um DVP, né, uma derivação, porque tinha hidrocefalia. E ao invés de, tipo, drenar, não drenou. Tipo, ele fez uma hipertensão intracraniana, mesmo com a derivação. E aí, tipo, todo mundo ficou, o quê? E, tipo, não tinha entupido, não tinha nada. Então ficou esse questionamento. E realmente o pessoal depois pediu para ler o relato, porque É, fica bem essa troca. E para. e o lado bom do hospital aqui é porque o hospital, apesar de ser de uma cidade relativamente pequena, é um hospital que tem um fluxo muito grande de pacientes. Todas as cidades em volta manda pacientes graves ou pacientes que têm uma hipótese diagnóstica não esclarecida para cá. Então acaba que a gente tem contato com muita coisa. E esse é o lado bom de conhecer a possibilidade de fazer um relato. Então, tipo assim, uma coisa que mudou para você depois que você, assim, começou a publicar, entrou no PPA, foi, tipo, além de poder identificar coisas na sua prática, o que foi que você acha que mudou também? Não ter medo de publicar.
porque eu acho que é um problema assim que eu tinha. Eu tenho colegas que publicam muita coisa, mas eu não sabia como publicar, não sabia como escrever, eu não sabia como criar uma hipótese para escrever alguma coisa, eu não sabia achar a relevância daquilo para a publicação científica, e é uma coisa que você frisa muito, né? Se é uma coisa que tem interesse, que vai acrescentar na medicina, nas publicações de saúde, a gente tem que investir, a gente pode publicar. Tem gente querendo saber sobre. E para mim o que mudou mesmo foi isso, foi eu conseguir ter confiança de publicar e falar assim, não, isso é interessante, eu consigo escrever sobre, eu vou pesquisar sobre e vai dar para fazer alguma coisa disso. Um dos resumos lá que eu fiz sobre HIV e a base de dados que era deficiente, a base de dados que apesar de mostrar de lá falar que está sendo atualizada, o tanto que está deficiente, o avaliador até falou isso. Ele falou assim, nossa, é um assunto que deveria ser melhor abordado, já que é um tema atual, um tema muito discutido, e que não tem. A gente fica deixando algumas coisas passarem. Se tem pesquisa sobre isso, é mais fácil da gente cobrar que isso seja atualizado, que isso realmente seja efetivo as leis, as regras que existem sobre fazer a atualização das bases de dados. E antes, para mim, isso eu não sabia sobre, eu não sabia falar sobre, eu não sabia pesquisar sobre publicação científica. Aí, no PPA, com os vários módulos, várias aulas, aí eu tive confiança de pesquisar e de saber que eu conseguiria escrever sobre. E não ficar, tipo assim, com aquela sensação de, tipo, ai, tô fazendo errado. É, isso. Porque na faculdade eu tive, mas eu não tive tão bem explicado como fazer o passo a passo, porque o módulo 1 mês, que eu acho que é o principal, assim, que a gente perde mais o medo, assim, é muito bem explicado, as bases de dados, como olhar nas bases de dados, eu tinha muita dúvida de como olhar, assim, de forma certa, como escolher artigo, porque a gente coloca lá para pesquisar, nossa, é muito artigo. E aí eu aprendi. Aí depois que eu aprendi, eu passei a aplicar no meu dia a dia em todas as. Tanto para publicar artigo, como para resumo, como para relato de caso. Realmente, tipo, você passou a ver oportunidades e criar outras oportunidades, né? Porque você Exatamente. publicou e criou a oportunidade de fazer uma iniciação científica. Aí, fizeram uma pergunta aqui. Maurício, uma dúvida, meninas. A orientação, na verdade. Sou calouro em uma universidade aqui na Argentina, método PBL. Portanto, não tenho muito contato com o docente e pouco se fala sobre publicação por aqui. Acho que ele vai terminar de escrever a pergunta dele. Em contrapartida, tem alguns temas que sempre quis desenvolver. Será que posso? A gente espera ele terminar a pergunta. Ludmila, então, assim, além das publicações, além de você, tipo, ver oportunidades na prática e hoje ser mais segura, assim, eu queria saber, assim, de você, o que foi mais complicado para iniciar? Para, tipo assim, eu tô aqui, vou dar o primeiro passinho para começar a estudar sobre pesquisa. O que você achou que, assim, foi mais difícil para você? Ter a iniciativa mesmo de pesquisar como que era isso na vida acadêmica. Porque fica parecendo, para mim, pelo menos parecer, que quem publicava era quem entendia muito sobre o assunto. E não um iniciante poderia entender sobre o assunto para começar. E realmente é um passo de cada vez. Quanto mais a gente procura e pesquisa, mais a gente vai tendo confiança, né, de conversar sobre. No Entendi. PPA eu tive uma orientadora muito boa, que ela conversa com a gente, ela já manda outro congresso que está aberto, e estimula muito. Qual é o nome da sua orientadora? A Caiara. A Caiara. A Caiara e a Rose e o André, assim, eles são incríveis. A Caiara, ela tinha a apresentação de mestrado, do mestrado dela no outro dia, 7 horas da manhã. No dia anterior, 11 horas da noite, ela estava numa reunião com a gente para poder enviar um resumo, porque a gente tinha que cumprir o desafio. E você até falou que chegou um resumo quase meia-noite, era o nosso, que a gente estava na reunião com a Caiara. Nossa, que incrível. Isso é difícil de encontrar, viu? Gente, assim, interessada em querer realmente ajudar, né? A nossa orientadora também foi muito boa. Ludmila, você falou num ponto que eu anotei aqui, você falou de ter confiança, certo? E quando você me conheceu, você achou que, tipo assim, você decidiu entrar no PPA porque assistiu a semana, ou tipo, você ficou assim relutando, tipo assim,
aquela pergunta, né? Tipo assim, será que vai valer a pena, né? Será que essa menina tá falando tudo? Assim, você desconfiava de alguma coisa antes de entrar no PPA? Não, Clara, eu achava muito certeira as coisas que você falava com muita confiança. Eu é acadêmica, mas sabe muito. Eu fui acompanhando e as pessoas faziam perguntas e você respondia. Aí eu falei assim, vou entrar no PPA. Mas o único contraponto que eu coloquei para olhar se eu entraria ou não era só a questão do tempo. Eu fiquei sem saber se eu conseguiria fazer mesmo, porque tem aula ao vivo toda quarta. Então eu não sabia se eu conseguiria entrar. Aí no dia que eu soube que eu ia conseguir entrar, eu falei assim, vou. E ainda perdi o desconto da primeiro dia, eu acho que tinha um desconto ainda. Fiquei com muita raiva. Perdi o desconto. Ah, sim, foi. Você achou que voltaria o desconto, né? Mas eu disse, desconto é É, só no primeiro dia. Eu disse que era. Quando foi. eu digo que uma coisa vai ser, é porque eu vou manter minha palavra. Aí acabou que eu fiz na última hora, eu falei assim, perdi o desconto. Tô, Podia ter ganhado o desconto, porque eu já sabia que eu queria. eu tô com ódio. Foi bem isso. Ah, eu fico feliz de saber, assim, porque uma coisa que o pessoal questiona muito, né? Esse quesito, tipo, a gente fala, né? Mostra os resultados do PPA aqui e o pessoal fica, tem um porém aí, né? O que é que essa menina tá fazendo? O que é que tá acontecendo? E, Ludmila, assim que você botou o pezinho no PPA, assim, qual foi a sua primeira impressão do curso como um todo? Aí eu achei muito organizado pela questão. Quando eu recebi o calendário, eu tenho muito toque de organização. Eu preciso ter uma rotina, ter aquilo certo. Quando eu recebi o calendário, eu já fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, eu consigo me programar. E na primeira reunião, eu achei o povo muito dedicado. Eu acho que a turma, desde o primeiro dia, todo mundo tinha muita pergunta, todo mundo queria, estava empolgado para começar. Então, no primeiro dia, eu falei assim, acho que vai dar certo. Porque a nossa turma, eu acho que foi uma turma, assim, bem empolgada para publicar. Desde o primeiro dia, as pessoas participavam muito no chat. Todo mundo ligou a câmera no primeiro dia. Eu achei muito legal. Ah, essa parte foi verdade. Essa turma me marcou realmente, porque foi a turma que mais teve publicação aceita. E as pessoas participavam mesmo, por exemplo, nos sábados, quando tinha alguma coisa extra. As pessoas entravam e todo mundo tirava dúvida, ficava conversando assim, sobre a experiência que tinha, a dúvida que tinha. Eu achei muito bom. Não, A sério. Débora, eu lembro que teve um sábado que a Débora falou assim, gente, eu tô tirando dúvida demais. Aí a gente, não, tá todo mundo com as mesmas dúvidas, pode continuar tirando dúvida. Eu achei que Mas nossa turma foi muito boa. de fato, é tipo assim, a gente tá lá para aprender. Vocês entraram no curso para aprender. Por que não perguntar, né? E tipo, era o que eu tava conversando, não sei se tu assistiu alguma edição passada do Iniciando na Pesquisa, eita. E quem tinha muito isso na cabeça era a Maria Fernanda. Ela dizia, olha, eu tinha entrado ali já para aprender. Eu não tinha que ficar com medo de estar fazendo pergunta boa, porque ela tava ali para me ensinar de toda forma. Eu digo, justo. E o bom era que uma pesquisa que era. As pessoas já falavam assim, Clara, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se é boba. Aí todo mundo mandava no chat. Essa é a minha pergunta também. E nossa turma, as pessoas tinham muita essa liberdade de chegar e já mandar no chat a pergunta e todo mundo já esperava a resposta e contava também, né? As pessoas participavam de forma efetiva. Tipo, eu já vi desse jeito. Tinha gente que sabia fazer, por exemplo, referência. Já antes de você responder a pergunta, eu não lembro se era a Pedro que sabia fazer muita referência. Aí antes de você responder a pergunta, ela, faz assim, 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 no chat, né? Então a gente teve muita troca, tá? Ah, foi mesmo, teve muita troca. Essa turma. As outras também eram assim, só que eu não sei se foi com o advento dos monitores que eu notei uma presença muito grande, né? Porque tem o pessoal e tem os monitores também. Mas eu vi que tiveram alunos que realmente estavam ali, tá todo mundo aprendendo junto. E eu aprendi uma coisa nova e vou colocar no chat e aprender outra coisa nova. É tanto que eu sempre digo, quando toda vida que eu faço uma nova turma, eu descubro ou algo novo, ou descubro, tipo assim, eu aprendo demais fazendo as turmas. É incrível. E Mas eu acho que você fala muito certeiro sobre o assunto e a gente vai empolgando para pesquisar também. É claro, você vai falar, você vai dar um exemplo, não, mas é porque eu publiquei uma coisa assim sobre. Aí a gente fala assim, já tem a publicação.
Ah, Ludmila. Mas é só experiência mesmo, né? A gente vai compartilhando, à medida que vai ajudar o outro, a gente vai compartilhando as experiências. Mas assim, como é que você se organizou, certo? Para começar a publicar? Porque assim, muita gente fala que, tipo, Clara, não tenho tempo. Clara, é muita coisa. Clara, não vai dar certo. Como é que você se organizou no seu dia a dia para você poder realmente estar presente no curso, estar presente na sua faculdade? O que foi que você fez? Tirei um dia para o PPA. O sábado eu tinha que estudar e atualizar sobre a questão do PPA. Só que aí, quando começam os desafios, é mais difícil ter essa organização, porque acaba que é realmente muita coisa. Além de ter o prazo para cumprir, é difícil conciliar horários entre todo mundo do grupo. Então, o que aconteceu no meu grupo, particularmente, a gente fazia uma reunião e já colocava o que cada pessoa tinha que fazer, era responsável. E a partir disso, a pessoa tinha um tempo para se programar. Normalmente, a gente conversava sábado de manhã e a pessoa tinha até terça-feira à tarde para pesquisar a sua parte e mandar lá no grupo. E todo mundo opinava muito no meu grupo. A gente conversava muito no grupo do Telegram e cada um ia mandando suas coisas. Eu acho que para eu publicar o que eu publiquei, para ter o resultado que eu tive, mas foi disciplina, de colocar um horário para o PPA e realmente dar o mesmo valor para o PPA, igual eu dou para qualquer outra matéria da faculdade. Porque também era a sua meta de concluir, né, suas publicações. E você Isso. chegou perto de concluir suas metas? Você já atingiu? Concluí. Porque na minha cabeça eu ia publicar um artigo só. E aí não, aí a gente teve os resumos, teve a experiência de eu nunca tinha entrado num congresso, nunca tinha participado assim, como escritora mesmo, igual a gente recebeu. São 5 certificados de um congresso só. Eu falei, gente, é muito certificado. E aí eu bati minha meta e até a meta bem extrapolou bastante. E tô animada Mais um pro próximo pouquinho. PPA. É. Ah, eu fico feliz de saber disso, sério mesmo. Deixa eu ver aqui a pergunta do rapaz, rapidinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí. Em contrapartida, eu tenho alguns temas que sempre quis desenvolver. Será que posso? Será que já posso dar início a algumas pesquisas sem contratar um orientador previamente? Sim. Você começa a sua pesquisa e depois você pede a orientação do orientador, né? O que a gente fala muito lá no PPA é o seguinte, Ludmila está aqui, se tiver algo fora disso, pode me corrigir. Então lá no PPA a gente prega muita proatividade. Você só fala com o orientador depois que você já tiver na mente o seu tema. Porque para escolher o orientador, precisa ter direcionamento do tema. Você não vai fazer um trabalho de cirurgia plástica e aí vai chamar, por exemplo, um MFC. São áreas distintas. Eu tenho que estar no Quando a gente estágio. já tem o tema, quando a gente já tem o tema bem definido, quando a gente já tem a hipótese, o projeto, assim, mais ou menos na cabeça, que a gente entra em contato com o orientador, manda um convite para ele, né? Aí ele dá a opinião sobre o tema e se quer acrescentar alguma coisa só. Ele perguntou assim: tenho que estar em um estágio avançado na graduação para iniciar ou posso fazer paralelo com o primeiro ano? Vamos lá, Dini, vou deixar você responder essa. Ah, eu não sei como medicina fora, igual ele falou, faculdade fora, mas eu acho que quando a gente está no primeiro ano, a gente consegue, se tiver orientação de como fazer. Igual eu acho que uma pessoa no primeiro ano, se ela tiver no PPA, por exemplo, que ela tem orientação do que fazer, como que é as etapas, ela consegue publicar de forma mais rápida e sabendo o que ela está fazendo. Porque às vezes a gente consegue publicar antes no curso, mas é com muita insegurança, né? De saber, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que eu escolhi um tema relevante? Será que eu não escolhi? E o lado bom do PPA é esse, né? Você tem os módulos explicando a teoria e depois a gente vai para a prática. Saber a teoria para depois publicar faz muita diferença. Realmente, tipo, porque quando você vai para a prática, tipo, você já vai sabendo, tipo, eu não vou publicar só mais um simples resumo, eu posso publicar mais, posso fazer isso em formato mais simples, né? Existem pesquisas mais simples para serem feitas. Isso.
E quando a gente sabe a teoria, você já sabe entrar numa base de dados e sabe exatamente onde você vai achar o que você quer. E também faz muita diferença, porque eu acho que foi até uma dúvida que a gente teve no primeiro desafio, a gente entrava e não conseguia. Aí você falou assim, gente, mas tem base de dados específica. Aí a gente foi atrás das bases de dados específicas para determinados assuntos, aí a gente conseguia achar os dados. Acho que no primeiro ano, sem uma orientação, a gente fica muito perdido. Eu fiquei perdida até o oitavo período, né? Que foi quando eu entrei no PPA. Mas deu Como certo. foi pagar a metodologia científica na sua faculdade? Foi o quê? O que é que você pagou em específico? Você consegue lembrar das matérias? Assim, a BNT, a etapa de uma pesquisa, você lembra? Não, não consigo lembrar. No segundo período, no primeiro período, eu acho, que a gente tem o primeiro contato, a gente faz um projeto de um artigo. A gente aprende, assim, o básico. Aí acho que foi no sexto período, no sétimo período. No sétimo período a gente aprende mais o passo a passo, assim, do artigo e a gente tem que sair com uma publicação. Só que a gente saiu com essa publicação, a gente ainda está esperando o retorno de uma revista, mas com a insegurança. A gente não sabia, assim, a gente ia seguindo passo a passo do que a gente aprendia na teoria, mas era um pouco solto. Não era assim tão aprofundado igual no PPA. E como era em grupo também, e esse grupo tinha que sair com a publicação. E como era muito apertado conciliar a faculdade com uma matéria, e o sétimo período foi bem difícil, a gente foi fazendo as coisas assim com responsabilidade, no passo a passo, mas chegava dia que a gente queria tirar muitas dúvidas com a professora, e era no EAD, aí tinha que marcar horário. Aí eu não me senti segura na publicação. A gente conseguiu publicar, mas a gente está esperando o retorno da revista, mas ainda na insegurança saber se vai ser aprovado ou não, porque a gente tem dúvidas sobre o que a gente fez. Entendi. Vocês fizeram mais uma escrita de artigo do que uma pesquisa em si. Isso. Aí a pesquisa em si, eu acho que ficou devendo algumas coisas, por não saber como pesquisar, Foi o quê? aprofundar. Eu não tinha um conhecimento aprofundado sobre as coisas. Aí eu acho que algumas coisas ficaram superficiais na nossa produção do artigo. Foi o quê? Uma revisão de Bem... literatura? Ai, eu nem lembro o que que a gente fez. Não foi uma pesquisa de campo que a gente fez com uma base de dados. A gente tinha um projeto já que a gente antigo sobre sobre o uso de, eu não lembro porque agora eu tô misturando com as coisas que eu vi pro PPA na cabeça. Mas eu acho que era sobre o uso de substâncias estimulantes nos estudantes de medicina. E a gente já tinha algumas coisas coletadas já. Comitê de ética e tudo? Oi? Já tinha passado pelo comitê de ética, já estava pré-aprovado. Mas na hora da produção do artigo, eu acho que faltou um pouco mais de pesquisa aprofundada no tema. Porque esse artigo, por exemplo, um exemplo, agora o de pediatria. Na hora que eu li o artigo que as meninas estavam fazendo, que eu entrei já na segunda turma, no segundo grupo um pouco mais avançado, na hora que eu li, eu falei assim, gente, a referência está muito antiga. Eu acho que isso é um problema. Aí eu até falei, claro, eu estou entrando nas bases de dados, no UpToDate, para procurar coisas mais atuais, porque eu acho que está muito antigo, o revisor não vai gostar. Aí eu investi nisso, eu já consegui encontrar assim, problemas lendo o artigo, sabe? No Nota eu não tinha esse conhecimento para encontrar problemas, ver o que eu poderia melhorar nesse já do PPL. Eu já consegui olhar, eu achei os problemas que tinha, eu dei sugestões, a gente modificou o que achava que tinha que melhorar, e eu acho que ficou muito bom. Essa é uma publicação com certeza, gente. E, Ludmila, o que é que você achou assim? Você falou assim, eu consegui a partir de agora dar sugestões no trabalho. O que é que você achou, tipo assim, de produzir em grupo? Tipo, de um grupo que está nivelado. Eu achei que a única dificuldade é conciliar o tempo só. Porque quando a gente conciliou o tempo e definiu metas, tem gente que faz muito rápido. A Paula, ela fazia as coisas em tempo recorde. A gente colocava a meta
para terça-feira à tarde, sexta-feira à noite, sábado ela já tinha cumprido a meta dela. Por exemplo, aí tinha gente que conseguia cumprir na terça-feira à tarde, porque era o tempo que tinha. Aí no início eu ficava um pouco ansiosa, com medo das pessoas não conseguirem fazer e depois ter que fazer de última hora. Mas depois, no primeiro desafio, eu acho que a gente passa mais por esse medo da pessoa não conseguir. Aí no segundo artigo já foi mais tranquilo. Apesar de que o meu grupo 1, por motivo de tempo mesmo, as meninas não conseguiram participar do desafio, do segundo desafio. Aí eu fui para outro grupo. Coloquei lá na reunião, né? Falei assim, gente, eu queria participar, mas não tem. Aí eu já entrei no outro grupo no mesmo dia da reunião. Já fui convidada para entrar no grupo, entrei e participei. E já estava somando. Um ponto muito importante que eu acho é que, enfim, quando a gente entra na pesquisa, a gente vem com muita coisa assim na cabeça, né? Tipo, eu não vou conseguir produzir por causa que, sei lá, meu grupo não entende sobre pesquisa, ou que eu não entendo sobre pesquisa. Mas você tá vendo, essa conversa toda que a gente tá tendo aqui, a gente falou sobre coisas que, tipo, é do ser humano, organização e disciplina. Isso. E até quem não sabia mais, assim, eu não sabia muito. A Paula sabia muito mais, por exemplo, no meu grupo. Entre eu, a Camila e a Paula. A Camila tinha mais dúvidas que eu. Aí a gente conversava mais no privado do Telegram, pra eu ir mandando pra ela. Eu falei assim, não, essa dúvida que você encontra em tal módulo da Clara, porque por causa do meu toque de organização, tem o caderno do PPA. Eu fiz no iPad um caderno com um resumo mesmo. Eu tenho resumo de todos os módulos. Aí eu Sério, falo assim, amiga? sério, eu tenho um resumo. Eu não sei se dá pra ver assim, mas ó, eu tenho resumo de todos os módulos aqui, ó. Menina, que legal, Ludmilla. Ó, tem até os prints, ó, Clara, você. Tem, eu fiz o resumo, porque eu falava assim, eu não sabia que depois a gente ia ter acesso ao PPA, né? Então, assim, eu preciso aproveitar mesmo. Aí eu tenho resumo de todos os módulos e das aulas extras também. Morta. Rapaz, eu faço entrevista com vocês, eu fico assim, encantada com vocês, assim. Tem gente que faz resumo. A Maria Fernanda disse que separava, tipo, 1 hora por semana, tipo, disciplinadamente para separar. E eu achei lindo o teu resumo. Você não quer me mandar não depois? Eu ia fazer, né? Eu transformei ele em PDF e até mandei pra Camila na época, assim. Aí eu gritei assim, onde ela adicionava a dúvida. Era de base de dados, inclusive, a dúvida dela. Aí eu fui fazendo, e quando a aula era ao vivo, e eu ia deixando, eu não conseguia pegar tudo que você falava, eu colocava uma interrogação e gritava, porque eu sabia que quando entrasse a gravação, eu já tinha que ir direto naquele tom. Aí eu fiz um resumo de várias páginas. São 25 páginas de resumo, mas deu certo. Deu certo. No final deu tudo certo. Tá aí as produções, metas cumpridas do semestre e só somando. E um PPA bem aproveitado. Bem aproveitado. Vai participar das próximas turmas? Nossa, muito. Estou pronta para os próximos grupos e desafios. Um outro lado bom do PPA é que a gente encontra gente que quer produzir além do PPA. Aprendeu a escrever e quer continuar escrevendo. Então fala assim, a Paula. A Paula falou assim, você quer continuar escrevendo? Porque a gente pode juntar um grupinho para continuar escrevendo artigo e publicar. Aí eu já estou nesse grupo de quem quer continuar escrevendo. E esperando os desafios do PPA para continuar escrevendo. Aí vocês vão continuar produzindo assim fora mesmo? Vamos. Ela já criou um grupo. E a Caiara, por exemplo, a minha orientadora, quando a gente recebeu o certificado do congresso, ela já mandou: gente, tem esse congresso aberto, vamos fazer um resumo bom para ele? Aí, ou então, artigo, tem tempo para isso. Aí, quem quer já manifestou interesse que quer fazer, né? E ela já tá super empolgada. Gente, que incrível, sério mesmo. E eu soube, porque eu só sei se vocês me falarem, né? Mas já tem vários outros grupos paralelos produzindo fora do PPA. Isso eu faço parte desse. Eu tô sabendo mais de um que você falou. Eu sei que tem 3, né? O resto eu não sei, mas eu sei que tem muito mais. Porque assim, até começar os desafios do PPA, ainda vai demorar um pouco. Aí nesse tempo já dá para produzir alguma coisa. Com certeza, bem mais, né? Eu acho que o desafio tem desafios novos a cada 2 meses. Isso. A Paula, ela sabe muito bem porque ela vem da outra turma. Ela já aproveitou para participar de outra turma.
E eu falei assim, Paula, agora eu entendo como é já saber a teoria. Tá? Eu até perguntei para ela nos primeiros encontros, falei, Paula, não é muito chato para você? Tá, assim, você já sabe, você tá com pessoas que estão tendo dúvidas e tal. Ela, não, eu faço a minha parte e eu sei que as pessoas vão conseguir fazer a dela e fica super tranquilo. Então tá. Olha, perfeita. Ó, o Felipe fez uma pergunta aqui. Quando vai abrir a nova turma? A jornada da publicação me alertou. Só fazia monitoria e ligas sem nenhum artigo ou resumos. Começar a investir nisso. Estou no 8º período. Felipe, a próxima turma vai abrir, certo? Na segunda-feira, de 7 horas da manhã. Porém, existem alguns Pegar a bônus. promoção no primeiro dia. Hã? É bom pegar a promoção no primeiro dia ou vai arrepender, igual eu arrependi. Então vou dizendo aqui, porque quando eu falo bônus, o bônus é bônus mesmo e tem prazo. Então, qual vai ser o bônus para essa próxima turma? Então, para essa próxima turma vão ser os 3 primeiros inscritos, certo? Vão estar recebendo os 3 primeiros inscritos da segunda-feira. Quem se inscrever primeiro vai estar recebendo uma mentoria individual comigo para a gente estar falando sobre currículo, pesquisa, faculdade ou qualquer outro assunto que você queira conversar comigo. Quem fizer inscrição na segunda-feira às 7 horas, certo? Depois tem outro bônus que é para todo mundo se inscrever na segunda-feira, que é ter acesso à mentoria curricular coletiva para processos seletivos, que é a mentoria que a Ludmilla já falou aqui ao longo da live, que foi onde ela conseguiu tirar várias dúvidas sobre o currículo dela, certo? Então, esses são os bônus restritos à segunda-feira, tá bom? Lembrando que quem quer, claro, como é que eu faço para garantir que eu posso ser o terceiro, a primeira pessoa a receber a mentoria individual com você? Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, certo? Porque aí eu vou enviar, meia horinha antes, eu vou enviar de 6h30 o link lá, disponibilizar para participar da turma, tá? Então, se você quer participar do grupo VIP, já deixa aqui o recado, fala lá comigo no direct que eu te mando o link do grupo, tá bom? Muito importante citar isso aqui. E o Ludmilla, você já viu que ela já tá até hoje, ela tem raiva porque perdeu esses primeiros minutos. Eu sou muito competitiva, claro. Eu assinei agora uma mentoria para residência e falar assim, os 100 primeiros ganham muitos bônus. Nossa, eu acho que eu fui uma das 10 primeiras quando saiu a lista. Eu fico assim, frenética, esperando abrir para eu comprar logo. Eu falei, já que eu vou pagar o trem, eu preciso ganhar o bônus, uai. Vou pagar, vou ganhar o bônus também. Vou aproveitar o máximo que tinha aqui. Exatamente. E meus colegas até ri, falam assim, Ludmilla, como você conseguiu ser uma das 10 primeiras, sendo que eram 1.000 pessoas? Eu falei, gente, eu fiquei frenética já, com tudo salvo, assim, as informações do cartão para eu já comprar rápido. E consegui. E mira, ela é determinada, viu? Falei, gente, eu vou, igual agora eu vi, você mandou que a quantidade, né, de bônus que tinha, quanto valeu. Eu falei, gente, o investimento que você faz, então você tem que aproveitar real todas as oportunidades que tem dentro. As aulas extras eu assisti todas. Só a que a gente foi montando o currículo, que a gente foi montando no Lattes, que depois eu tive que assistir, porque minha internet estava muito ruim, porque estava chovendo muito lá em casa. Só essa, as outras coisas eu assisti no ao vivo mesmo. Mas você tá mais que certo, porque você fez o investimento, você pagou para estar ali. Então, nada mais do que assistir tudo, consumir, perguntar e realmente usufruir do que tá ali. A gente tá ali para dar todo o suporte. Não tá aqui para estar brincando, né? E, Ludmilla, estamos chegando perto aqui dos 43 minutinhos de live, certo? O Instagram, boatos que o Instagram começa a me cancelar quando a gente já tá chegando perto do final, porque eu tenho disponibilidade só de 1 hora. E já para encerrar por aqui, você sabe que nesse quadro eu sempre finalizo, não sei se você sabe, para você deixar uma dica, certo? Para as pessoas que estão em dúvida se entram no PPA. E uma segunda dica para aquelas pessoas que já decidiram entrar no PPA, como é que elas podem aproveitar mais o curso? Vou até ser um pouco repetitiva, porque quem quer entrar, quem está em dúvida, eu acho que tem que colocar na balança. É uma meta para você publicar? Se é uma meta publicar, você tem que investir nisso. Eu sei que tem muito conteúdo, até você disponibiliza o conteúdo assim no YouTube. E se você teve interesse por aquilo, você tem que entrar. Porque é só assim que você vai ter o conteúdo assim, esmiuçado mesmo. Você vai ter acesso ao conteúdo completo. E é só com o conteúdo completo que a gente perde a insegurança e a gente tem propriedade naquilo. E você vai. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai atrás de conhecimento. Mas você precisa primeiro da base. E a base que o PPA dá é muito boa.
Não é só porque a Clara tá aqui, a live é com a Clara, não, gente, mas é muito boa mesmo. Então, os módulos são muito completos e a gente realmente aprende, tem o tempo para tirar a dúvida. Então, só fica com dúvida quem quer. E quem já escolheu, trata o PPA como se fosse uma matéria da faculdade, e quem não faz faculdade trata como uma prioridade, porque o PPA só dá certo, só deu certo para mim porque eu tive essa disciplina e coloquei como prioridade. E era uma prioridade para mim. Então, eu consegui ter os resultados que eu queria e até mais do que isso. E eu consegui aproveitar tudo que o PPA me possibilitou porque eu tive esse compromisso. Vocês recebem um calendário, dá para programar assim, muito bem programado e aproveitar o PPA. Eu não me arrependo do meu investimento, muito pelo contrário. Eu acho que foi um investimento muito bem feito e muito bem pensado. Eu decidi que eu queria investir, eu investi e eu aproveitei o meu investimento. Igual eu acabei de falar com a Cláudia. Eu falei, não, já que eu tô pagando, eu quero assistir tudo, eu quero aproveitar tudo. E eu aproveitei. E valeu muito a pena. Eu acho que vale. Hã? Eu acho que vale. E acho que vale também a pena aproveitar a promoção do início. Só para lembrar. Só para lembrar um pouquinho de rancor. Então, gente, fica aí a dica de Ludmilla, tá? Como vocês estão vendo, existem várias vantagens de estar no PPA, certo? Eu sou suspeita a falar, né? Então, geralmente, quando eu falo, as pessoas não acreditam. Mas, realmente, avalia se publicar, como a Ludmilla falou, é uma opção para vocês. Talvez você deva realmente avaliar, sério, entrar no PPA, tá? Até porque, mais uma vez, eu ressalto, eu não tenho previsão para abrir uma nova turma, tá bom? Então, o que acontece é que eu também sou aluna de medicina. Eu sou interna agora, né? Com um friozinho na barriga, mas sou interna. E aí eu não sei como é que vai ficar a minha disponibilidade ao longo do ano para estar dando execução ao curso, tá? Como o Ludmilla falou, nós temos também aulas ao vivo, alguns encontros semanais. E sou eu que pessoalmente tiro a dúvida de todo mundo. Então tem que reavaliar realmente se eu vou ter tempo, tá? Então aproveite essa chance. Essa vai ser a primeira chance do ano, certinho? E não posso garantir quando é que serão as próximas, tá? Lembrando, mais uma vez, para não perder o bônus, segunda-feira, 7 horas. Se você quiser garantir o bônus, entra no grupo prioritário. Como é que faz para ganhar o grupo prioritário? Fala comigo no direct que eu mando lá. Por quê? Porque eu vou divulgar para todo mundo de 7 horas, mas quem tiver no grupo, eu vou divulgar de 6h30, tá bom? Então, Ludmilla, só para finalizar aqui, eu queria agradecer a tua participação e principalmente a sua disciplina durante a participação do PPA inteiro, porque, sério, você foi muito disciplinada. Você produziu demais e realmente aproveitou tudo que tinha do PPA para dar. Então, tipo assim, eu já via você muito nas aulas ao vivo, né? E agora realmente tenho certeza que você conseguiu ver tudo, aproveitar tudo. Então, eu queria agradecer a tua participação e a todos que você dedicou para estar aqui, viu? Eu que agradeço por ter feito o PPA, meu filho. Agora me segura, porque nos desafios do próximo eu tô lá. Quero te ver, viu? Vou cobrar. Se você não aparecer, eu vou cobrar. Não, a gente vai estar lá, a gente vai estar lá. O nosso grupo extra, tá todo mundo animado. Tá bom, menina. Um abração, viu? Obrigadão por ter aqui. Outro, Clara. Oi. Até o PPA. O quê? Eu falei um outro abraço e até o PPA. Tchauzinho, menina. Até o PPA. Tchau, gente. Um abração. E mais uma vez, quem tiver interesse e está no grupo prioritário, manda no direct. Um abração, tchauzinho.